Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos a mais um Almanac HQ. Hoje nós vamos fechar a nossa trilogia da revista Gibi. Nós falamos da Gibi mensal no episódio 141, da Gibi especial no 146 e agora fechamos com a Gibi de Ouro, série publicada em 1985 pela editora RGE. Lembrando que essa série foi uma retomada do título que havia terminado em 1975, ou seja, 10 anos antes. E aqui a ideia foi republicar as primeiras edições de cada personagem exatamente como haviam saído originalmente, facsímiles até com as propagandas da época, num trabalho importantíssimo de resgate histórico. Como detalhe, em cada edição vinha um encarte com um resumo histórico de cada personagem e detalhes de cada revista para os colecionadores. Esse encarte foi escrito por Otacílio da Assunção, o nosso conhecido cartunista Otto. Então nós temos aqui Ota, melhor dizendo, né? Não Otto, Ota. Nós temos aqui no primeiro número a Fantasma número 2, a reedição do número 2 da Fantasma, tá aqui, ó. Originalmente de maio, junho de 1953, com a história Combate com os Homens Ram. Isso aqui foi publicado originalmente em The Phantom, tiras diárias, né? Número 48, em 1952. O título original americano é The Third Man. Essa história engloba originalmente as tiras diárias publicadas entre 13 de 10 de 52 e 28 de 2 de 53. Aqui foi republicada a edição 2 do Fantasma porque, na época, havia saído há pouco tempo, né, uma reedição da revista número 1. Então, eles resolveram aqui republicar o segundo número da Fantasma. Está aqui o encarte, que eu citei, ó, que traz aqui todo um perfil sobre o personagem. E aqui no final, tem, ó, fala aqui sobre o Fantasma no Brasil, as coisas mais importantes. E aqui no final é um guia para colecionadores, ó, falando exatamente sobre as edições, né? Quais são as mais valiosas e assim por diante. Então aqui todo esse material aqui foi republicado, ó, propagandas da época. Essa foi a número 1. Em seguida nós tivemos Mandrake com a história Rei Lothar. Tá aqui, essa é a Mandrake de abril-maio de 53, a número 1, Mandrake Magazine. Isso aqui foi publicado originalmente em Mandrake The Magician, tiras diárias, número 70, em 1952. Lembrando que esses materiais são da King Features Syndicate. Aqui, ó, também o encarte com... Ok? E no final nós temos uma outra história aqui de um outro personagem que não tem nada a ver, ó, que era comum no final, ó, palavras cruzadas, tudo que saiu na época. Em seguida saiu a Buffalo Bill número 1, com desenhos do Fred Meagher. Foi publicada originalmente em Buffalo Bill, tiras diárias, 1955. Essa daqui já é da United Features Syndicate. Está aqui, novembro e dezembro de 1954, a Buffalo Bill Magazine. Material muito interessante. Aqui nós temos o encarte com detalhes sobre o personagem.
no final aqui falando sobre essa revista, que é uma revista muito rara. Propagandas, ó. Propaganda aqui do Almanaque do Fantasma. E aqui um outro personagem aqui, o Flecha Dourada, aqui no final, uma história aqui diferenciada. Ok? Nós tivemos na edição número 4 o detetive Nick Holmes. Aqui também a reedição da primeira revista, Nick Holmes Magazine. Está aqui com a história O Paraíso do Mal. Isso aqui foi publicado originalmente em Rip Kirby, Tiras Diárias número 18, também da King Features Syndicate. Está aqui O Paraíso do Mal. Novamente aqui um encarte sobre o personagem. Falando aqui sobre a coleção. Propaganda aqui de outra revista. Esse foi o nosso Nick Holmes. Depois saiu a edição, na edição 5 saiu o Ferdinando, também a reedição da primeira publicação, a primeira história aqui, Ferdinando. Isso aqui foi publicada essa revista saiu aqui no Brasil em abril de 61. Não tem ao certo aqui o ano da publicação original desses materiais nos Estados Unidos, mas aqui saiu em 61. Então nós temos aqui a história Farejador de Ouro, O Novo Instrumento e Batalha do Brejo Seco. São 3 histórias aqui nessa edição. Detalhes aqui do personagem. Tudo isso aqui com roteiros e desenhos do Al Capp, que é o criador e material também da King Features Syndicate. Aqui no final, falando sobre a coleção em si. Eu acho muito interessante o Ferdinando. Acho que esse material deveria ser resgatado. Afinal de contas é um traço muito interessante. Está aqui no final, aqui, por curiosidade, ó, uma propaganda da revista do Brucutu, que eu só tenho o Brucutu aqui na coleção, na revista Gibi, exatamente, na Gibi semanal que tem histórias do Brucutu. Então aqui, Ferdinando. E, fechando a série, saiu o Cavaleiro Negro, reedição da primeira revista aqui, ó, de setembro de 1952. O interessante é que essa revista aqui, ela trazia não só o Cavaleiro Negro, como outros personagens do estilo western. Então nessa edição veio aqui logo de cara, ó, o Vingador. Depois aqui vem uma história com o Cavaleiro Negro. Tá aqui, ó, o Homem Misterioso do Oeste. Tá aqui, o Ódio de Pele Vermelha. O interessante dessa história aqui do Cavaleiro Negro, com desenho do Sid Shores, é que o editor original é ninguém menos que Stan Lee, porque essa história foi publicada originalmente em Black Rider número 9, em 1950, pela Marvel Comics. Então, a edição dessa história aqui do Cavaleiro Negro foi exatamente do Stan Lee. Depois vieram outros personagens, o Arizona Haynes. Aqui uma geral aqui do encarte aqui falando sobre o Cavaleiro Negro. Depois do Arizona Haynes, nós tivemos aqui A Vingança dos Índios, que é uma história sem personagem central, só tem o título e sem nenhum detalhe aqui. Depois a Paz Kid. E finalizando, o Cavaleiro do Vale do Trovão.
traços sensacionais, ó, para quem curte o western. Isso aqui é uma festa. Mas infelizmente sem grandes detalhes. Então essa aqui foi a nossa edição de encerramento. E lembrando que esse material nunca foi republicado aqui no Brasil. A Gibi de Ouro foi uma série que entrou para a história dos quadrinhos no Brasil e ainda hoje pode ser encontrada em alguns sebos. Esse número aqui do Cavaleiro Negro eu encontrei recentemente em ótimo estado de conservação na Rica Comics, né, em São Paulo, e consegui fechar a coleção. Indico essa loja se você estiver interessado em adquirir outros números, né, da série. Se você quiser pegar algum número da série, realmente pode ser que você encontre lá. Não vou te garantir que você vai encontrar todos os números, mas pelo menos alguma coisa você consegue pegar, ok? Bom, por hoje é só. Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e nos acompanhe nas redes sociais. Na semana que vem, com certeza estaremos de volta com mais um Almanac HQ, ok? Valeu, um abraço!